Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Vem mais de Deus aprender, fortalece e faz crescer. É domingo de manhã na EBD. Os jovens aprendendo, adultos sim estão, também os pequeninos, as crianças. Que legal! Oh, que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. A paz do Senhor, queridos, amados, hoje domingo, nossa lição da EBD número 8. Antes de nós orarmos, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Você sabe que a maior escola dominical do mundo chama-se Escola Dominical. Ela é a maior escola do mundo. E tem um detalhe, gratuitamente, não é verdade? E você tem pelo menos 4 trimestres de assuntos diversos. Então, ou online ou presencial, já que nós não podemos presencial, nós estamos online. Senhor Deus, te louvamos por tudo que tem nos dado. Agora, Senhor, conduza-nos através do Teu Espírito Santo e que a sabedoria do alto, Senhor, possa descer às nossas mentes e principalmente ao Teu servo, pastor Gerson Barbosa, que estará ministrando-nos a Tua palavra, Senhor. Receba também de adoração a Ti esse louvor de número 107, que fala firme nas promessas do Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, e firmes nas Tuas promessas. Que Deus os abençoe. Vamos ouvir então este hino de louvor ao Senhor. Repito, número 107, firme nas promessas, e logo em seguida, pastor Gerson Barbosa venha ministrar-nos a palavra do Senhor. Eu estarei bem atento, como sempre faço, em todos os ensinamentos da Bíblia. E você também pode, eu esqueci, mas eu lembrei agora, seja um missionário virtual. Imediatamente você solicite, mande a todas as pessoas, compartilhe a todas as pessoas esse momento especial da palavra do Senhor. Pastor Gerson, é o seu momento. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico na dispensação do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, oh Cristo. Firme
paz do Senhor para os irmãos, é com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Cruzeiro, pastoreada pelo pastor Isaac Strobel, a quem a gente agradece a gentileza, a honra de nos confiar, né? Podemos dizer, esse púlpito virtual de nossa igreja para ministrar a santa e gloriosa palavra do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, por você estar aí conosco, participando desta escola bíblica dominical. O nosso tema de hoje, a lição de número 8 da classe dos adultos, os nossos irmãos das outras classes, jovens, também os nossos adolescentes, as classes infantis, todas elas têm o seu canal próprio e com certeza nesse mesmo horário estão aí reunidos com os seus professores estudando a santa e gloriosa palavra do Senhor. Mas nós que somos adultos ou de repente você ainda não é aluno de uma de nossas escolas bíblicas dominicais, você está aí conosco e vamos estudar a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela não tem idade. Ela serve tanto para a criança quanto para o jovem e o adulto. Então, se você está aí, né, ouvindo a palavra do Senhor, com certeza o Senhor falará no vosso coração. Queremos também pedir para você que você tem toda a liberdade, tá? De fazer perguntas aí no nosso chat. Entre aí, faça a sua pergunta. Talvez não dê tempo da gente responder hoje, mas com certeza nós responderemos para você no próximo domingo. Responderemos também pessoalmente, mas nós estaremos aqui fazendo de tudo para que você não tenha dúvidas a respeito desta lição da santa e gloriosa palavra do Senhor. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. É o tema da nossa lição de hoje. É um tema bastante atual, em que nós podemos ver, né, e firmar a nossa fé, que nós temos um fundamento, né, nós temos uma base, nós temos em algo que nós podemos dizer assim, não, isto é forte, isso é verdadeiro, isso é uma coisa que realmente eu não vou ser enrolado, ou não é uma doutrina que depois ela pode ser mudada. Não, nós temos um grande fundamento que são os apóstolos, os profetas, e nós vamos ver na lição de hoje que o principal é Jesus. O texto áureo da nossa lição, que está em Efésios capítulo 2, versículo 20, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Durante a lição nós estaremos falando um pouco a respeito do que representava esta pedra de esquina, além de falarmos dos fundamentos dos apóstolos e dos profetas e de Jesus como esta principal pedra de esquina. A verdade prática diz que Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Mais uma palavra que não é tão costumeira para nós, né? Pedra basilar, né? O que é esta pedra basilar? Durante esta lição, nós temos certeza que você estará com esse conceito bem vivo na sua mente, na sua memória. O que representa ser uma pedra de esquina, o que representa ser uma pedra basilar, e daqui a pouco nós vamos falar da pedra angular. A leitura bíblica em classe está em Efésios capítulo 2, versículo 20 até o versículo 22, e depois São Mateus capítulo 7, versículos 24 ao versículo 27. Você poderá acompanhar a leitura aí
na sua tela, né? Ou do seu celular, ou do seu computador, da sua TV. Você pode acompanhar conosco. Ou na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22, diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todos o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus e no Espírito. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27 diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceram a chuva, correram rios, assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Na lição de domingo passado, a irmã Maria José, ela nos trouxe que nós fomos reconciliados por Cristo na cruz. Com essa reconciliação, Jesus, ele formou a sua igreja. A palavra de Deus fala lá em Efésios, no capítulo 2, o mesmo capítulo, né, que nós estamos baseando a nossa lição de hoje, mas nos versículos 13, no versículo 19, fala assim: mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. É interessante nós vermos aqui que antes nós não poderíamos chegar, mas nós fomos reconciliados por Cristo. Qual era a nossa situação? Nós estávamos longe, nós não podíamos, como gentios, entrar no templo, nós não poderíamos, como gentios, entrar no tabernáculo, mas agora, em Cristo, pelo sangue que Jesus ele verteu na cruz do Calvário, ele nos reconciliou. E no versículo 19 fala assim, né? Nós não somos mais estrangeiros, ou seja, nós não somos mais gentios, mas vocês não são nem forasteiros. Eu fico imaginando que seriam forasteiros, né? A gente vê algumas pessoas que, como andarilho, ficam andando de um lado para outro, ou pessoas que de repente moram em determinada cidade, daqui a pouco muda para outro, não tem um lugar fixo, não tem um lugar aonde ele pode fixar. E a palavra de Deus diz que nós não somos mais assim não, nós temos um lugar, nós somos agora igreja de Deus, nós somos concidadãos dos santos. Você já imaginou isso? Você ser concidadão dos santos. E eu comecei a pensar a respeito do seguinte: ser concidadão dos santos, nós temos algumas pessoas que nós consideramos santos. Nós consideramos santos Abraão, nós consideramos que Jó, ele foi um homem santo. Nós consideramos que Daniel foi um homem santo. Mas a palavra de Deus diz agora que não somente eles são santos, mas você também. Nós também somos concidadão desses santos. Nós estamos juntos, morando no mesmo lugar que esses santos. E nós estamos fazendo parte agora da família de Deus. Mas a nossa lição também, ela diz que o apóstolo Paulo, e os irmãos podem ver aí no slide que é de número 10, o apóstolo Paulo, ele compara a igreja como um edifício em construção. Efésios capítulo 2 e versículo 21
e o 22 fala assim: no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nesta madrugada, eu ainda pensando a respeito desse versículo, eu lembrei do meu pai, né? O que seria esse edifício bem ajustado? E eu me lembro que a casa que meu pai construiu primeiro era uma casa de 4 cômodos, mas era uma casa de 4 cômodos bem ajustada. E daqui a pouco a família foi crescendo, meu pai fez um outro quarto. E daqui a pouco a família cresceu um pouco mais, foi fazendo uma cozinha maior. E hoje, se você for ver a casa, já tem até um pavimento superior. E eu me lembro quando meu pai foi construir o pavimento superior, que ele chamou um pedreiro para pegar o serviço. O pedreiro ainda perguntou para o meu pai: mas como que está essa fundação? Será que vai aguentar esse outro pavimento lá em cima? Aí meu pai falou assim: não, eu garanto, aqui as brocas foram de tanto, teve sapata aqui, a fundação disso aqui, ela realmente, ela dá sim, aguenta esse pavimento que nós vamos fazer em cima. Era a mesma coisa que nós estamos vendo aqui nesta passagem. É um edifício, a igreja do Senhor, ela é bem ajustado e ela cresce para o templo santo no Senhor. A história da Assembleia de Deus aqui em Cruzeiro conta que ela nasceu de um casal. Mas ela nasceu de um casal, essa igreja já era bem ajustada. E daqui a pouco a família daquele casal se agrupou para se tornar a igreja do Senhor. Daqui a pouco outros irmãos veteranos começaram a vir, Jesus foi salvando outras pessoas e a igreja foi aumentando, e ao ponto de hoje nós termos uma escola dominical com muita satisfação de ter 1.200 alunos. Os nossos irmãos veteranos, os nossos irmãos que iniciaram a igreja, nunca podia imaginar que não somente a igreja em si, mas que uma escola dominical poderia ter 1.200 alunos aqui em Cruzeiro. Mas por que nós somos assim hoje? Porque é uma igreja bem ajustada. Nós temos um fundamento e ela cresce para ser o quê? Templo santo no Senhor. Então nós podemos sentir a presença do Senhor em qualquer lugar em que a igreja esteja, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Deus, ele habita e quer habitar no nosso coração. Quando a gente vê a construção do templo, primeiro do tabernáculo, depois do templo de Salomão, e dos demais templos, e nos templos que nós temos até hoje. Nós queremos sim que os nossos templos sejam suntuosos. O nosso Deus merece o melhor. Nós temos a grata alegria de ter o nosso pastor que sempre ele quer inovar, sempre ele quer fazer algo mais bonito, sempre ele quer apresentar alguma coisa melhor, tanto para a igreja quanto para o Senhor. Sim, o nosso Deus representa o melhor, porque afinal de contas, para o homem natural, a representatividade de Deus está no templo. Quando eles olham o nosso templo bem arrumado, bonito, para eles que ainda não encontraram Jesus como seu Salvador, para eles que ainda não são o templo do Senhor, para eles esta é a representação de Deus. Este lugar é a representação da presença de Deus. Eles sabem que Deus está naquele lugar. Primeiro ele vai ver que Deus está ali, para depois eles sentirem que Deus está dentro dele. Mas Deus, ele não queria apenas que estivesse naquelas 4 paredes. Deus, ele não queria que estivesse apenas naquele suntuoso templo como foi o templo de Salomão. E Salomão, ele foi tão sincero que ele disse assim para Deus na sua oração de consagração: eu sei, Senhor, esse templo aqui não é nada. Eu sei, Senhor, que os céus do céu não dá para te conter. Não tem como. Tu és grandioso demais. Mas tem uma coisa, Senhor, eu quero que os teus olhos estejam atentos
as orações que se fizerem neste lugar. E é o que acontece hoje. Nós sabemos que Deus, ele está atento às orações que se fazem em nosso templo. Quantas vezes nós vemos aí, principalmente aí representado pelas nossas irmãs do círculo de oração, que às vezes não conseguem ou não iriam subir a um púlpito para dar uma mensagem por vergonha, por algumas outras algumas coisas que elas acham que não daria certo para falar, mas que a gente acha que todo salvo em Jesus tem muita coisa para falar, sim, mas tem muitas pessoas que se julgam que não podem falar, né? Moisés também ele julgou assim. E Moisés, ele era muito entendido, um grande engenheiro, um grande homem estudado, culto, e ele se julgava também que ele não conseguiria falar. E a gente tem muitas irmãs que acham que também não consegue pregar, não consegue falar, mas nós temos muitas irmãs assim, mas que quando elas dobram os seus joelhos no nosso templo, os céus se abrem e o Senhor Jesus, ele responde às orações. E quem sabe, e eu tenho certeza disso, de repente você sente a presença de Deus, porque eu e outros obreiros, outros pastores pregamos a palavra de Deus. Isso não é mérito nosso, mas é mérito de muitas irmãs que dobram os seus joelhos no templo do Senhor e oram pedindo ao Senhor para que Ele nos dê palavra. E o Senhor, Ele com certeza, Ele nos dá palavra e nos abençoe. Olha só, então ainda voltando a esse nosso slide aí de número 10. O nosso slide diz assim também que o apóstolo Paulo, ele compara a igreja como um edifício em construção, né? Em construção. E quando a gente pensa num edifício em construção, a gente pensa também que nós, enquanto igreja do Senhor, enquanto crentes aqui na terra, porque a igreja do Senhor, ela é composta por crentes do Senhor, nós somos ainda em construção, nós não somos perfeitos. Eu me lembro que a irmã Antonieta, lá do Rio de Janeiro, ela dizia assim que ela gostaria, e os irmãos aqui que a viram pregar aqui na sede, lembra disso? Que ela gostaria de ter uma placa no seu peito dizendo assim: desculpe o transtorno, estamos em obras. Por quê? Porque nós estamos em construção. Nós ainda estamos em obra. O Espírito Santo ainda não acabou a obra que Ele vem realizar na nossa vida. De repente, nós ainda temos alguns costumes, de repente, nós ainda temos algumas manias, que de repente vai magoar o outro irmão, e nós precisamos sim pedir perdão, pedir desculpa, tanto ao nosso irmão quanto a Deus, porque nós ainda não somos perfeitos, mas nós somos em construção, nós estamos em construção, e Paulo, ele alerta para isso. Mas também nós vemos que a pedra angular dessa edificação, sim, agora sim, é Cristo. E qual é o fundamento? O fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, ainda nesta referência no versículo 20. O propósito divino, ele quer que nós sejamos, então, o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. E é isso que nós estaremos vendo na lição de hoje. Mas, continuando, eu quero pedir aí licença para os irmãos. Está um pouco calor aqui, eu vou tirar o meu paletó. O irmão Anderson está aqui. Também eu quero agradecer ao irmão Anderson, né? Por ele estar aqui, nos dando esse apoio aqui, nos filmando, vamos dizer assim, né? Filmando mesmo, né? Está aqui fazendo esse trabalho para a glória do Senhor. Mas continuando, você pode acompanhar na sua lição, aí você que tem a sua lição, o santuário judeu era um edifício, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo, nosso comentarista escreveu na lição, o símbolo do exclusivismo de Israel. O que representa isso? Quando nós vemos a construção do templo de Jerusalém, a gente vê que eles ficaram pessoas, né? Os fariseus,
eram assim, eles se julgavam superiores a todos. Por quê? Para eles, só eles tinham o templo. O único lugar que Deus, ele se fazia presente era no templo, era no Santo dos Santos. E nenhum outro povo poderia ter a presença de Deus. E a gente vê uma briga, né, entre eles e os samaritanos justamente por isso. Eles julgavam que tanto os samaritanos quanto nós éramos pessoas indignas. Nós éramos considerados como cachorrinhos, nós éramos considerados como pessoas imundas. Nós não podíamos estar no templo de Deus. Deus não havia nos chamado, então nós estávamos perdidos. Então eles se achavam como os únicos detentores do amor de Deus, os únicos detentores de poder ter a presença de Deus, porque a arca estava com eles, o santo dos santos estavam com ele. Quando veio Cristo, o que Cristo faz? Da lição de domingo passado, tão bem ilustrada pela professora irmã Maria José, Cristo aboliu agora as leis cerimoniais. Ele desfaz a inimizade entre os judeus e gentios e ele forma a igreja. Assim, o templo judaico hoje, ele perde a sua relevância e um novo conceito agora de santuário, ele é apresentado. E eu tenho certeza que no final desta aula você entenderá muito bem qual é esse conceito hoje de santuário que a palavra de Deus ela nos traz através de Cristo. Agora nós temos o santuário cristão. O que é o santuário cristão? Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício. Eu, você, somos comparados a um edifício. E esse edifício, ele é muito especial, porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo habita em nós, e aí Deus, ele habita dentro de nós. Aí é onde nós temos que ter cuidado, porque em Atos, capítulo 7, versículo 48, diz que o Altíssimo não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Não são as quatro paredes que Deus vai ficar restrito ali. Aliás, antes já não, mas na concepção, na cultura do povo, achava que Deus estaria somente ali dentro daquele santuário, dentro daquele tabernáculo. Não, o Altíssimo não está mais em templos, por mais suntuosos que sejam, por mais bonitos que os nossos templos sejam, Deus ele não está somente ali. E a prova disso é agora, né? Nós estamos em meio a essa pandemia. O nosso templo, infelizmente, a gente fala até com lágrima nos olhos, ele está lá praticamente vazio. Nós estamos vendo aqui, os bancos estão todos vazios. Somos só as pessoas que estão aí transmitindo, pregando a palavra do Senhor. Isso nos causa muita tristeza, mas por outro lado, não é isto que representa a presença de Deus. A presença de Deus está aqui comigo, mas a presença de Deus está aí onde você está, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja. O Altíssimo, ele está presente e ele quer habitar na nossa vida e no nosso coração. Por isso Paulo fala: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos santos. Por quê? Porque nós somos a igreja do Senhor, nós somos o templo do Senhor, e nós, né, principalmente nós que temos uma cultura cristã, e os outros povos também que têm os seus deuses, eles não querem ver a casa do seu Deus, e nós não queremos ver a casa do nosso Deus desarrumada, suja, desleixada. Imagina o nosso templo, o nosso corpo espiritual, o nosso corpo e a nossa vida espiritual. Nós somos templo do Senhor e Ele quer fazer morada e ser desta forma. Os cristãos e os gentios, os cristãos agora, quem são os cristãos? Tanto judeus quanto gentios. Nós nos tornamos templo, então, onde o Espírito de Deus
habita. Você pode dizer aí nos comentários aí, coloque aí um tinino, fala assim: eu pertenço a esse templo. Eu sou esse templo, né? Responde aí, digita aí, coloque aí um ok aí, um tininho aí, um coraçãozinho aí, porque Deus, realmente nós somos, é o nosso glória a Deus, aleluia, virtual agora, né? Quando você coloca aí, aperta aí o seu tinino, aperta aí o seu coraçãozinho, nós estamos vendo que você está aí também do outro lado, glorificando ao Senhor. Mas olha só, o templo, o principal material que eles tinham para construir grandes construções eram pedras, e muitas pedras. O templo foi feito de pedra, tanto é que quando Jesus ele profetiza a respeito do templo, Jesus ele fala: não ficará pedra sobre pedra, porque o templo era feito por pedras. E naquelas pedras, eram pedras construídas. Hoje, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 5, Pedro ele fala que nós somos pedras vivas em um edifício espiritual. Pedras vivas. Olha só, as pedras que compunham o templo de Salomão, as pedras que compunham o templo de Judeu, ou os tijolos que compõem o nosso templo hoje, são pedras mortas, mas nós compomos agora, nós somos pedras vivas que compomos esse edifício, essa igreja do Senhor, esse templo do Senhor. Isso é um privilégio muito grande, nós sabemos que nós somos pedra do Senhor, nós somos pedras vivas. Mas a pedra também, ela é chamada aí na nossa lição de pedra angular. O que seria então essa pedra angular? O que nós conhecemos como pedra angular? Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular, que era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce. Aí nesse slide aí de número 15, dá para os irmãos perceberem um pouquinho a respeito dessa pedra angular. Alguns estudiosos dizem que essa pedra ela precisava ser muito retinha, muito certinha. O ângulo tinha que ser perfeito, porque eles não tinham os instrumentos que hoje os pedreiros, os arquitetos, eles possuem para deixar um prédio alinhado. Eles precisavam daquela pedra. E quando eles colocavam aquela pedra que tinha aquele ângulo, o que acontecia com ela? O prédio, as paredes, os muros, as muralhas, elas saíam todas perfeitas, elas saíam alinhadas, elas saíam retinha. Então, ela é a pedra que iria fazer com que aquele novo edifício, ele fosse um edifício perfeito. Hoje, no nosso edifício espiritual, não é o pastor que é esta pedra angular. Não é nem tampouco a nossa denominação que é a pedra angular. Quem é a pedra angular? A pedra angular deste novo edifício é o próprio Jesus. É Ele que dá o prumo, é Ele que dá o rumo, é Ele que dá o alinhamento. Então, muitas vezes nós estamos fora dos conceitos do mundo. Muitas vezes alguém fala, com certeza alguém fala assim: a igreja está quadrada, a igreja não está antenada com o mundo. E não estamos mesmo, porque quem nos dá o alinhamento, quem nos dá o prumo é Jesus que nos dá o prumo, e nós seguimos o prumo de Jesus, e o prumo de Jesus é diferente. Então esse edifício que nós conhecemos como igreja do Senhor, ela tem que ser diferente, porque a nossa pedra angular é Jesus Cristo. Mas existe também uma segunda interpretação. E para esta segunda interpretação, eu gostaria que você prestasse atenção num vídeo que nós iremos colocar aqui. Preste atenção nesse vídeo, é apenas 2 minutos e você vai ver como que era construído algumas construções ali em Israel, pelos romanos e pelos povos antigos.
tá? Mas normalmente o arco romano era feito como? Enchia-se um lugar de pedra ou de areia, né? E começava-se a colocar as pedras. O segredo que tinha que estar firme era aqui. Ia colocando as pedras, tá? E aí, a última pedra, tá? Lá dentro do Et Homo, se não tiver muita gente, vai ser melhor vocês poderão ver melhor. Aí essa pedra aqui ela era cortada assim, e essa pedra aqui assim. Isso aqui foi remendado. E a última pedra tinha esse formato. Aí ela era encaixada. Uma vez ela encaixada aqui, tirava-se toda a areia de baixo, né? E aí a ponte se apoiava nessa pedra. Por quê? Para a ponte cair, essa parte e essa parte tinha que esmagar essa pedra para ela cair. Então, quanto mais peso se colocava aqui, mais firme ficava a ponte. Quanto mais gente ou carro passava por cima, mais firme ela ficava. Porque para ela cair, essa pedra tinha que ser esmagada. Você está entendendo o segredo? Eles usavam a própria força da gravidade. E aí, se tinha uma base bem feita, aqui era só encaixe com a pedra. Então, como a pedra era aberta, ela fazia o quê? Angulou. Isso aqui é que é a pedra angular que a Bíblia fala. Quando Jesus disse para Pedro, Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja, né? Jesus, aí há muita dúvida, Jesus estava falando dele próprio ou estava falando de Pedro, né? Na segunda carta de Pedro, o próprio Pedro diz o seguinte: Cristo, ele é a pedra angular, que foi rejeitada pelos construtores, mas que o Pai o elegeu como pedra angular da igreja, porque toda a igreja ela está apoiada em Cristo. Cristo é o cabeça, ele é a pedra angular, né? E ele é quem sustenta toda a igreja por sua força. Você viu que lindo? Como é? Nesse próximo slide aí, que é o slide de número 17, tem um esboçozinho disso que esse guia israelense ele contou. Olha só, então nós temos ali uma edificação, tem esse pórtico, e esse pórtico ele é redondo. E a gente tem que lembrar que naquela época não existia concreto armado. A gente tem que lembrar que naquela época não dava para amarrar as pedras. E pedras não eram leves. Pedras eram pesadas. Então, o que se fazia então? Como vocês viram bem, como ele contou, né? As pedras eram colocadas. E daqui a pouco, chegava-se lá em cima, precisava de uma pedra que sustentasse toda aquela estrutura. Porque aquela pedra, ao se encaixar ali, ela ia dar base, ela ia dar sustentação por toda aquela estrutura. Aí, a partir disso, poderia se construir as paredes, aí poderia se construir em cima. Vocês viram que ele falou que em cima poderia passar carros, em cima poderia passar qualquer tipo de pessoas, a quantidade de pessoas poderia passar por ali, porque era uma estrutura fixa, era uma estrutura que suportava os pesos. Por quê? Porque aquela pedra principal, como você viu lá, ela travava toda aquela estrutura, e ela sustentava, e ela segurava. Então, a identificação de Cristo como a pedra angular remonta então uma profecia messiânica, em que o Salmo 118, versículo 22 diz: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. É interessante quando a gente pensa nessas pedras que os edificadores rejeitaram, e a gente vai na história, e alguma história dos judeus, eles contam o seguinte, não está na Bíblia, mas é uma história que muitos historiadores colocam isso como verdadeira.
diz que na construção lá do Templo de Salomão existiam muitas pedras, muita pedra, porque era o material principal daquela estrutura. E eles tinham um desejo de que fosse o melhor. Salomão queria fazer o melhor para o Senhor. Então eles pegavam a pedra mais lisinha, as pedras mais bonitas, para compor aquele monumento, para compor aquele edifício. E diz que de repente chegou uma pedra em que chegou lá um construtor, olhou aquela pedra e achou que aquela pedra não estava o ângulo não estava muito legal. O outro deixou a pedra jogada ali. Daqui a pouco veio um outro para utilizar, pegar talvez aquela mesma pedra. Ele olhou a pedra, parecia que aquela pedra estava um pouquinho, tinha alguns, não estava lisinha. Tinha alguns buraquinhos nela, que não deixaria tão bonita aquela pedra na parede. E diz que outros foram passando e foram rejeitando aquela pedra. E aquela pedra foi ficando esquecida lá. Até que no final, você vê aí esse pórtico, né? Desse slide aí, o 17. Chegou lá em cima, estava faltando o lugar da pedra. Colocaram diversas pedras melhores lá e não conseguiam encaixar. Mas daqui a pouco alguém lembrou que tinha uma pedra rejeitada lá. Tinha uma pedra que ninguém dava nada por ela lá. Tinha uma pedra lá que todos os construtores passaram por ela e deixaram lá. Trouxeram aquela pedra. E diz a história de Israel que aquela pedra, ao ser colocada ali, ela encaixou perfeitamente e ela segurou toda a estrutura e o Templo de Salomão foi construído. Eu acho isso muito interessante nessa história, porque realmente a nossa lição está falando que o nosso fundamento são os profetas, né? O nosso fundamento, nós fomos edificados nos profetas e nos apóstolos, no ensinamento dos apóstolos. Então nós fomos vindo, nós fomos sendo construídos, mas no final o que acontece? Aquela pedra que estava precisando lá, somente o fundamento dos profetas, não seria a igreja do Senhor. Somente a doutrina dos apóstolos não seria a igreja do Senhor. Para que fosse realmente a igreja do Senhor, precisava agora daquela pedra, e aquela pedra é Jesus. A pedra que os edificadores rejeitaram. Isaías no capítulo 53, ele fala bem disso, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Quando eu vejo essa pergunta, parece que ninguém. Ninguém deu crédito. Por quê? No versículo, porque ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Olha só, a pedra rejeitada não tinha parecer, não tinha formosura, aquela pedra. Eles achavam que aquela pedra não serviria para construção. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele foi desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, eram desprezados, e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós, quando vimos que a pedra, não estava tão lisinha, estava cheio ali de buraquinhos, de imperfeições, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aquela pedra que não tinha tanta beleza, mas foi ela que nos deu hoje o direito de sermos pertencentes, de podermos com ousadia dizer: eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Mas a nossa lição precisa andar
a síntese então desse tópico, que é em Cristo o novo conceito de santuário é construído. Agora os crentes são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal. Nesse slide aí de número 18, os irmãos podem perceber que nós temos ali em destaque no centro, nós temos ali a pedra de esquina, a pedra principal, a pedra que sustenta todo esse arco. Aí, olha, as pedras que vão sendo colocadas eram os profetas, eram os apóstolos, eram os homens que fizeram o evangelho de Cristo. E nós temos as pedras vivas, composto aí nesse muro, nessa parede toda, que é eu, você, é o irmão Anderson que aqui está, é o nosso pastor, somos todos que nós aceitamos a palavra do Senhor, fazemos parte agora desse templo vivo que é o santuário de Deus. Mas, continuando, fundamento dos apóstolos e profetas. O que é conceito de profetas, de apóstolos? Hoje em dia, parece que virou moda ser apóstolo, né? Tem gente que não quer mais nem ser pastor. Antigamente, as pessoas gostariam sim de ser pastor. Hoje tem gente que não quer mais nem ser pastor, já quer ser apóstolo, porque eles julgam que apóstolo é o maioral, né? O apóstolo é o top do top. E quando a gente vê o que significa ser apóstolo, apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. Quando é que a Bíblia fala a respeito deles? Os evangelhos usam esse termo quando eles se referem aos 12 escolhidos por Jesus. A esses 12, os 12 discípulos, Jesus os chama também de apóstolo. Lucas capítulo 6, versículo 13, diz assim: quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então, nós os consideramos como apóstolos. Eles eram a base, eles eram aqueles que fizeram o fundamento da nossa doutrina. Eles foram testemunhas oculares do ministério, da morte e da ressurreição de nosso Senhor. É interessante notar que eles eram 12. Judas, ele rejeita, né, o seu apostolado, e aí Deus coloca Paulo. Paulo, ele é agora chamado também pelo próprio Senhor para ser apóstolo, né? E os apóstolos, então, a eles foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja do Senhor. Hoje, qualquer doutrina que nós vamos falar, qualquer ensinamento, nós nos baseamos em quem? Nós nos baseamos nos ensinamentos dos apóstolos. Então, os apóstolos, eles são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva. Essa doutrina dos apóstolos constitui, então, o fundamento da igreja. Não eram os apóstolos em si, não eram os apóstolos, mas eram a doutrina. E aonde que vinha a doutrina? Vinha pelas escrituras que eles explicavam, vinham pelas escrituras que eles delinearam ali, né, o nosso primeiro pensamento, né? A teologia, ela foi sendo formada pelos nossos irmãos apóstolos. Mas a igreja também dava muito valor a eles. Atos capítulo 2, versículo 42, diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles perseveraram na comunhão, eles perseveraram sim no partir do pão, eles perseveraram sim nas orações, mas em primeiro lugar, se a gente for ver aí, eu peço ao irmão Anderson colocar o slide de número 24, ele coloca que perseveraram em primeiro lugar na doutrina dos apóstolos. Sabe por quê? Porque se a gente tem a doutrina dentro da gente, a gente vai ter a comunhão. Se a gente tem a doutrina dentro da gente, a gente vai partir o nosso pão. Se a gente tem a doutrina dentro da gente, a gente vai saber que oração é importante. Se a gente não tiver a doutrina, nós vamos achar que nada dessas coisas vão ser importantes, né? Então, primeiro nós precisamos perseverar na
doutrina, e a igreja primitiva perseveravam na doutrina. Essa doutrina, esses apóstolos receberam ela de quem? Diretamente de Cristo. Paulo, ele chega a dizer: eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo, ele conhecia muito, ele era um fariseu, ele conhecia toda a história hebraica, mas ele não pensou em colocar o que ele havia recebido dos seus estudos, mas ele colocou o que ele havia recebido do Senhor, porque eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Não dá para mexer na doutrina. Se a gente mexer no fundamento dos apóstolos, se a gente mexer no fundamento dos profetas, o prédio vai cair também. A igreja vai cair também. Então nós precisamos estar ali. A revelação dos apóstolos, diz lá na Bíblia de Estudo Pentecostal, se você tiver na sua casa, diz assim: a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, por testemunho, por profecia posterior. Nada pode ser substituída a doutrina desses apóstolos, Nós temos o nosso tempo já está acabando, nós temos o testemunho dos profetas. Paulo assegura que a compreensão do ministério que no passado estivera oculta, ele foi revelado pelo Espírito, tanto aos profetas do Antigo Testamento como aos profetas do Novo Testamento. Ele foi nos revelado. Assim, os profetas também do Novo Testamento falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E aí eles perfazem, eles formam o alicerce da igreja de Jesus. A igreja, então, ela está edificada sobre a pedra angular, que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina dos apóstolos. O testemunho dos profetas bíblicos é esta igreja que nós estamos vivendo. E já falamos aí do edifício para a morada de Deus, Temos aí o item, o edifício bem ajustado, que nós falamos no início da nossa lição. Falamos do templo do Senhor, Efésios 2, versículo 19 a 22, já falamos nisso. Vocês não são mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Então, nós estamos agora no templo do Senhor. E para finalizar, então, nós queremos dizer que agora nós somos morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo. Depois, ao templo de Salomão. Ali era a morada de Deus. Falamos um pouco a respeito disso. Hoje, a morada do Altíssimo é aonde? Ele habita em nós, por meio do seu Espírito. Então aí é onde você está, é morada do Espírito Santo. Aonde eu estou aqui, é morada do Espírito Santo. Lá na igreja, nós temos lá toda a igreja reunida, nós temos ali a morada do Espírito Santo de Deus, nosso Senhor. Hoje Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens, Ele reside individualmente dentro de cada cristão, tanto judeu quanto gentio. Para terminarmos, nós queremos dizer que a comparação da igreja como edifício em construção indica então que estamos em processo de aperfeiçoamento, como já falamos aqui, até que todos cheguemos à unidade da fé. Não podemos esquecer que a pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas também não podem ser revogados. Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não faz parte desta igreja maravilhosa, aceite a Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. O Senhor quer fazer morada no seu coração. Ele quer transformar o seu coração. Quem sabe você pensa assim: a minha vida é tão triste, eu não tenho condição, eu só faço coisa errada.
É nesse lugar que Deus ele quer transformar. É nesse lugar que o Senhor quer habitar. É nesse lugar que o Espírito Santo ele quer entrar. E tenha certeza que a sua casa não continuará a mesma, porque aí ela vai se tornar templo do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando poderosamente no seu coração. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho a minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Mas vem novamente, eu mergulho a minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei
Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não consegue viver, não tem como, né? E o Santo dos Santos, ó, está dentro do seu coração. Antes, nós não poderíamos entrar no Santo dos Santos, mas agora com ousadia, nós somos o Santo dos Santos. Dá para dar um glória aí? Curte aí, né? Manda um tininho, um coraçãozinho, dê um glória aí, porque olha, este privilégio só tem para crente, só tem para salvo em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas nós estamos alegres também pelos nossos irmãos que aniversariaram esta semana. Infelizmente, pela pandemia, nós não podemos aí ter os nossos bolos, comer bolo junto com os nossos irmãos, né? Mas vai aqui o nosso abraço virtual, que Deus abençoe os nossos irmãos. Dia 19, a nossa irmã Ruth Martins, né? Esposa aí do irmão inglês, fez aniversário. Deus abençoe a irmã Ruth. No dia 20, o nosso pré-adolescente João André, que Deus continue abençoando a sua vida, que você continue crescendo na palavra do Senhor, no conhecimento da palavra, né? Que você possa continuar também tendo um sucesso aí nos seus estudos, como você já tem feito. Mas também no dia 20, o nosso irmão Luiz Moreira, que Deus abençoe o Senhor tem sido uma bênção para nós, para a assistência social de nossa igreja, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor possa continuar sendo esta bênção. Mas no dia 22, nós temos aí na nossa classe de discipulado, a irmã Mariana Almeida. Irmã Mariana, a senhora conheceu a Jesus, né? Já está aí caminhando. Que Deus continue abençoando a senhora, que a senhora possa continuar aí aprendendo de Jesus, se fortalecendo de Jesus e crendo que agora você é também, né, a igreja, o templo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas também no dia 22, o Eduardo, o nosso Dado, né? Dado também fez aniversário. Dado, que Deus continue aí abençoando a sua vida. Você é uma peça essencial na nossa igreja. Que o Senhor continue abençoando você. E para finalizar, hoje está aniversariando a irmã Gilmara. Gilmara e filho do irmão Marinho. Deus abençoe Gilmara. Que o Senhor continue abençoando a sua vida e a sua família. E eu quero convidar você para hoje à noite, né? Hoje à noite, a partir das 7 horas, nós teremos aqui um grande culto de louvor e adoração ao Senhor. Você não pode perder. Durante a semana, todas as noites, 7:30 da noite, você tem uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos felizes porque às vezes não é uma palavra, são 2, 3 palavras, né? Então o Senhor vai continuar falando com você todos os dias, né? O diabo, os decretos quiseram estancar a igreja, mas olha só, em vez da gente ter 3 cultos por semana, agora a gente tem culto todos os dias, né? E além disso, você pode lá, ó, no YouTube, no Facebook, olhar os nossos cultos anteriores, e aí à tarde aí, ó, você na sua casa, você pode aí rever os nossos cultos também, que temos certeza que fará uma bênção na sua vida. Mas domingo, 9 horas da manhã, nós teremos aí mais uma lição importante da escola dominical. E é o mistério da unidade revelada. O mistério da unidade revelada é a lição dos adultos. Estará ministrando a palavra do Senhor neste domingo, pastor Isaías. Pastor Isaías, que também é superintendente da nossa escola, estará domingo aqui falando sobre isso, o mistério da unidade revelada. Realmente é um mistério e nós vamos estudar isso. Que Deus abençoe. Agora o nosso pastor estará aqui fazendo o encerramento da nossa escola bíblica dominical. Esperamos que o Senhor continue falando na sua vida e no seu coração. Pastor Isaac. Chegamos ao final, queridos. Parabéns, pastor Gerson Barbosa, sempre simples, sempre tranquilo, com uma palavra sempre profunda. Isso que é importante. E os irmãos estão vendo aqui, bem ao meu lado, o nosso templo de Salomão.
E diga-se de passagem, pastor Gerson, o senhor fez muita menção sobre o templo de Salomão. E realmente, olha que beleza que nós temos aqui, né? Que Deus possa enriquecê-los e nós não estaremos muito em breve no templo de Salomão, estaremos nas ruas de ouro e cristal, na Nova Jerusalém. Você está convidado a estar conosco. Se não aceitou Jesus, faça-o imediatamente. Pai, te louvamos, te damos graça por tudo que nos deu. Também pelos grandes ensinamentos que recebemos nesta parte da manhã, neste domingo. Ó eterno Deus, te louvamos pela vida mais uma vez do teu servo, pastor Gerson, pelo cuidado, pela ministração da tua palavra. Também, Senhor, uma bênção, mais uma bênção a todos que estiveram conosco nesta manhã e estamos aguardando-os às 19 horas desse domingo também para retornarmos ao nosso culto dominical, para também adorarmos e louvar o teu nome, sabendo que a nossa irmã Jailine estará de volta ministrando a tua palavra. No teu nome, amém, Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os nossos alunos, todos os nossos professores e também todos os membros que nos assistiram, participaram conosco, com muitas bênçãos de ti agora e para sempre. Você pode dizer comigo, amém? Se quiser, escreva. Eu vou te deixar o meu abraço virtual. Deus abençoe. E se eu passar bem